Bem, pessoal, vamos fazer a apresentação aqui de uma aplicação das redes neurais artificiais na modelagem de sistemas dinâmicos, né? Vamos usar como referência aqui o estudo de casos da coluna de destilação, que é o equipamento que nós temos lá no Instituto Federal Fluminense, fica no laboratório da B142. Essa coluna de destilação, esse equipamento, ela vai ser foi objeto de estudo da minha pesquisa tanto na graduação, no meu TCC, quanto no mestrado. E aí, quando eu terminei a graduação, eu entrei no mestrado. Antes de efetivamente trabalhar com modelos autorregressivos, eu fiz uma disciplina de redes neurais artificiais com o professor Geraldo Galdino, e nessa nós fizemos a apresentação do trabalho que a gente tinha desenvolvido na graduação. Então, eu preparei esses slides para isso na ocasião, lá em 2007, mas eles servem para a gente compreender como é que foi feito esse processo, né? Então vou abordar aqui brevemente o problema de pesquisa, o referencial teórico que a gente utilizou, qual foi a metodologia, e aí a gente vai bem especificamente nos materiais e métodos, né, que foram realmente utilizados e nos resultados que foram alcançados. Para a gente entender o que é esse problema de pesquisa, então, de você emular o comportamento de um sistema usando uma rede neural artificial, né? É a necessidade de encontrar um modelo matemático que reproduza, mesmo que parcialmente, o comportamento desse sistema real. Então eu tenho um sistema real, o qual não conheço o modelo matemático dele, mas tenho uma ideia do seu funcionamento e posso acessar dados desse sistema. Eu utilizo esses dados para poder ajustar um modelo paramétrico para poder representar esse comportamento dinâmico. Aí isso dá-se o nome de identificação de sistemas. E redes neurais artificiais é uma das formas de se fazer identificação de sistemas. O que existe nesse equipamento, né, que é a torre de destilação? A gente tem uma figura que é do fracionador de pratos do Razovsky, da década de 70. Ele explica a separação que ocorre de uma mistura binária quando ela entra numa torre de destilação, que ela tem uma fonte térmica na base, representada por esse fervedor, e os vapores ricos em álcool vão subindo e os ricos em água vão se depositando no fundo. Então, nesse processo de vaporização do álcool e condensação da água, existe um fluxo ascendente rico em álcool para o topo e um descendente rico em água para baixo. Promovendo essa separação, o que você tem no topo da torre de destilação é vapor de álcool. E esse vapor de álcool é então direcionado para um trocador de calor do tipo condensador, à base d'água, e essa água troca calor com esse vapor de álcool, e o vapor se condensa, transformando em álcool líquido, que parte dele vai ser consumido e parte dele vai ser recirculado através da bomba de refluxo para controlar a temperatura e pressão, basicamente, no topo da torre de destilação. Numa escala de porte laboratorial, que é o que a gente tem no IFE, a gente tem um equipamento onde você tem uma torre de destilação fracionária e uma outra de retificação, que ela consegue obter uma graduação alcoólica um pouco maior, sobrepostas uma em cima da outra. A gente também tem a figura do condensador no topo, então o vapor de água, de álcool, ele é canalizado e troca calor com o condensador, também se liquefaz, só que aqui na destilaria do IFE, a gente retira todo esse destilado que foi condensado. A gente não recircula isso. E na base também o refervedor não é feito através de um trocador de calor com uma linha de vapor, nem nada disso. Mas sim uma resistência elétrica de 1000 watts aquecendo diretamente a mistura que entra na torre. Que nesse caso aqui é uma mistura binária de água mais álcool. E o álcool é vaporizado para o topo e a água, a maior parte da água é retirada embaixo. Temos essas duas válvulas de controle, tanto de entrada de mistura quanto de descarte do nível lá da base, quanto os instrumentos utilizados para medição de temperatura, pressão, vazão, nível. Então essas são as variáveis que a gente consegue medir na torre, né? Vazão de entrada, temperatura de topo, pressão, temperatura da base e nível da base. Eu coloquei aqui em vermelho considerado e considerado porque a vazão de entrada e a temperatura de topo, na ocasião do meu trabalho de graduação, foram as duas variáveis que foram consideradas para modelagem, né, para treinar a rede neural, porque a gente tinha esses dados disponíveis.
Se a gente tivesse outros tipos de dados disponíveis, a gente poderia utilizar, mas os que tinham um melhor desempenho, um melhor formato para poder fazer um bom ajuste e distribuição também, né? Esteticamente era mais adequado, eram esses dois aí, e eu não tinha como fazer novos testes na planta, porque a planta estava passando por uma troca de instrumentação na época. Então, de posse dos dados que haviam sido registrados com outro tipo de instrumentação, foi feito o ajuste para o modelo da rede neural. Hoje em dia, o sistema de aquisição de dados da planta ele é diferente, né? Ele utiliza um protocolo de comunicação OPC através do software Syscon, que é o software que se conecta com os instrumentos físicos da planta, tanto os conversores que atuam nas válvulas, quanto os medidores que informam o valor das variáveis de processo. Esses dados eles são disponibilizados no ambiente Windows do computador e podem ser conectados no MATLAB. A partir da versão 7 do MATLAB ele já vem com um cliente OPC que pode se conectar no servidor OPC da Smart startado no ambiente Windows e fazer essa comunicação. Na época a gente fazia isso usando uma conexão do OPC Link com o InTouch, que é o software de supervisório, mas hoje em dia já dá para conectar diretamente o servidor OPC ao cliente OPC dentro do MATLAB. Os sistemas dinâmicos, né, que nós temos na indústria, na prática, na maioria das vezes eles são não lineares, né? E segundo a Geary, a gente pode fazer aproximações lineares suficientemente boas para poder fazer aplicações práticas, como por exemplo controle. O problema então é encontrar a melhor classe de modelos que represente a coluna de destilação e a relação entre suas variáveis, fazendo isso a partir do comportamento que está explícito nos dados. Redes neurais artificiais é a resposta para esse tipo de coisa? Pode ser, mas existem outros tipos de modelos também que podem ser ajustados por métodos de estimação de parâmetros. Mas na época a gente só tinha conhecimento das redes neurais artificiais, no meu caso, e foi elas que eu utilizei. O objetivo então é encontrar um modelo matemático que descreva o comportamento do sistema real, pelo menos parcialmente, para certa região de operação. E a justificativa é porque o processo de modelagem, conhecido como modelagem caixa branca, né, ou modelagem fenomenológica, modelagem conceitual, modelagem pela física do sistema, ele parte da modelagem a partir do equacionamento dos fenômenos envolvidos e representando matematicamente, e aí trabalhando com modelos analíticos mesmo, como a entrada se transforma em saída. E esse modelo matemático ele tem fidelidade com a física do sistema que ele está representando, diferentemente dos métodos conhecidos como métodos de modelagem caixa preta, dos quais as redes neurais artificiais são um exemplo. Ele faz a relação mapeia a relação entrada e saída a partir de dados, ajusta seus parâmetros para poder transformar a entrada em saída com certo nível de precisão, mas não necessariamente isso tem a ver com a física do sistema, ou isso pode ficar o modelo matemático deixa bem claro qual é a relação entre as variáveis envolvidas. Mas ele consegue ajustar isso para uma certa região de funcionamento, e às vezes essa validade limitada ela é boa e suficiente para aplicações de natureza prática. Às vezes, numa certa região, você tem uma precisão maior usando um modelo fruto de identificação de sistemas do que utilizando um modelo fruto de modelagem caixa branca. Né? Qual o referencial teórico que a gente utiliza? Nós temos aí os testes dinâmicos. Eles são necessários para a gente compreender como a gente pode estimular o comportamento do sistema, e esses estímulos que são realizados na planta tem que ser com o objetivo de levantar certas dinâmicas que existem nesses sistemas. E ao fazer isso, o que você vai ter é uma modificação das variáveis de entrada do sistema e, consequentemente, uma modificação do valor das variáveis de saída. E esses dados vão ser registrados. Então a gente pode dizer que existe relação entre uma perturbação, um estímulo na forma de degrau da vazão de entrada da torre de destilação e uma variação decrescente na temperatura de topo da torre de destilação. E logicamente essas duas variáveis têm relação também com o tempo. Então o sistema é dinâmico por conta disso. E projetar bem esses testes dinâmicos para levantar a dinâmica do sistema são meio que um misto assim, de arte e ciência. Existem diversos métodos, na minha dissertação de mestrado eu até abordo alguns deles,
mas na época, na ocasião, a gente utilizava o método de estímulo na forma de degrau para poder representar essas tais dinâmicas que nós entendíamos corretas, até porque os testes que a gente tinha posse, né, os dados, tinham sido feitos com base no teste de degrau, porque os controladores que tinham sido projetados por Eugênio na dissertação de mestrado dele eram baseados no método de identificação da curva de reação, que está baseado em estímulo na forma de degrau. Então, como a gente pode ver, eu estou colocando os dados em série. Lá embaixo a gente vê em azul uma mudança de patamares, né? Saindo de um valor e descendo para um outro valor e mantendo, e depois subindo, retornando o valor inicial e mantendo para o valor da variável vazão de entrada. E o que a gente tem em verde lá em cima, com os valores dentro do range da variável, né? Por isso que a vazão está lá embaixo e a temperatura está lá em cima, porque o range da vazão até 16 litros por hora e o range da temperatura vai até lá próximo de 100 graus Celsius. Essas modificações têm um impacto em cima na temperatura. Então, quando você aumenta a vazão, a temperatura, quando você diminui a vazão, a temperatura sobe, e quando você aumenta a vazão, a temperatura desce. Isso porque você está jogando mais massa fria dentro de um sistema aquecido. Só que quando o sistema está em regime, essa subida da temperatura em função da diminuição da vazão é diferente da descida da temperatura em função do aumento da vazão. Então a gente vê que tem um certo atraso de transporte considerável e também uma constante de tempo que pode ser identificada principalmente na descida como sendo uma constante de tempo razoável. A modelagem desses sistemas, então, né, no final da metodologia, o que se deseja é obter um modelo matemático característico de uma rede neural artificial que reproduz o comportamento do sistema dinâmico modelado. Porém, não se pode modelar a relação entre vazão de entrada e temperatura de topo diretamente, porque ela é uma relação que não é estática, mas sim dinâmica. Foi isso que eu comentei agora há pouco. Então, como que a gente pode proceder, né, em situação onde você quer modelar um sistema dinâmico, que é aquele no qual o valor passado das variáveis ele é necessário para se determinar o valor no instante atual ou K passos à frente da variável que se deseja determinar, que normalmente é a variável de saída do sistema. E por que eu faço essa modelagem? Porque eu posso utilizar isso em controle, por exemplo. Existe uma arquitetura de rede neural artificial que foi proposta por Narendra e Parthasarathi na década de 90, no início da década de 90, que ela mostra que uma rede neural artificial pode representar bem, fazer um bom ajuste de sistemas dinâmicos se nós fizermos atrasos nos valores das variáveis e inserirmos isso como novas variáveis de entrada do sistema, né, no caso da rede neural. Então, se uma rede neural é treinada com uma variável de entrada e uma variável de saída, se esse sistema é dinâmico, ele ganha novas variáveis de entrada e mantém uma variável de saída. Porque o meu problema aqui é determinar o valor da saída no instante K, em função do valor de vazão no instante K e dos valores tanto de temperatura quanto de vazão em instantes anteriores. E essa quantidade de atrasos que a gente coloca é também um fruto da percepção de quantos atrasos seriam necessários para a gente captar essa relação dinâmica. Isso tem relação também com a taxa de amostragem do sistema, com a constante de tempo das variáveis envolvidas, uma série de outras coisas. No meu trabalho de graduação eu fiz os atrasos somente de um passo atrás para poder pegar essa dinâmica do sistema para as variáveis de entrada e a variável de saída. E o livro do Kovacs menciona que nós podemos usar redes neurais artificiais de que maneira? Fazendo a modelagem do sistema dinâmico como um problema de minimização do erro. Se você olhar do lado no canto superior direito aí, nós temos a entrada o K estimulando tanto a planta quanto o modelo de identificação. E a saída da planta e a saída do modelo de identificação são comparados. Fruto dessa comparação a gente tem o desvio. E esse desvio é utilizado para realimentar o nosso método de estimação dos parâmetros W de uma rede neural. Então é como se o problema de treinamento de uma rede neural para pegar um comportamento de uma planta de processo fosse um problema de ajuste dos parâmetros da planta de maneira recursiva, né? Ou seja, online. Só que no nosso caso, o que a gente faz? A gente pega esses sinais, treina a rede neural em separado e compara o desempenho dela.
Do lado esquerdo, superior esquerdo, aí nós temos a topologia de rede neural que foi proposta no meu trabalho para poder representar o comportamento da temperatura de topo no instante K. Eu utilizei 3 neurônios com função de ativação logaritmo sigmoide na camada intermediária, um neurônio com função linear na saída, e usei como entradas a vazão no instante K, a vazão no instante K-1 e a temperatura no instante K-1. Vou deixar para a gente falar da parte de metodologia e resultados no próximo vídeo.